Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para a gente falar da penúltima lua nova do ano, que vai acontecer no dia 4 de novembro, às 18h16, horário de Brasília, e vai acontecer no audacioso Escorpião. Eu digo isso porque vocês sabem, o signo de Escorpião não é um signo para brincadeiras, né? Uma vez que ele justamente fala de uma época do ano em que as sementes plantadas chegam numa fase em que elas entram em crise e que justamente se aprofundam para poderem renascer um tempo depois. Então, tudo que está sob Escorpião costuma justamente ser um momento em que entra em crise para depois ter uma oportunidade de transformação e de renascimento. Desde que o Sol entrou no signo de Escorpião, ele foi devagarinho pressionando Saturno e no último fim de semana eles tiveram uma tensão enorme que eclodiu inclusive com a água da panela que ferveu bastante, né? Esse último fim de semana foi bastante intenso, né? Então agora a gente vai ver justamente que toda essa panela, toda essa fervura vai entrar em ebulição e vai justamente promover maiores transformações. Isso é ótimo, né, gente? Porque essa é a única maneira da gente sair desse empurra-empurra, desse rame-rame, dessa embromação que a gente vem vivendo nesses últimos meses, sobretudo, né? Então, se vocês lembram bem, a gente já tinha falado que na lua cheia passada foi um momento em que vários planetas começaram a andar para frente, né? E que a gente agora iria ter um momento de deslanchamento, das coisas andando e etc. Pois é, isso tudo vai se confirmar, porém a gente sabe que a gente precisa, para deslanchar, para poder se desenvolver e, enfim, de uma maneira satisfatória, algumas transformações precisam acontecer. Pois é isso que estamos justamente em vias de vivenciar, né? Eu queria só recuar um pouquinho para lembrar que nós estamos desde o ano passado, desde o começo de 2020, portanto há quase 2 anos, vivendo transformações impressionantes, né? Frutos no céu de encontros entre planetas grandes. A gente já teve um grande encontro em janeiro de 2020 entre Saturno e Plutão. Depois tivemos aquela enorme conjunção de 4 planetas em março de 2020, que é o que, digamos, estendeu a Covid-19 para o mundo inteiro, né? Depois tivemos um início de uma nova fase já com o encontro de Júpiter e Saturno em Aquário, em dezembro ainda de 2020. Então vocês vejam, só em 2020 foram 3, né? Esse ano de 2021 a gente não tem nenhuma conjunção, mas nós temos uma tensão entre Saturno e Urano, que vem vindo durante o ano todo. Houve alguns picos dessa tensão entre eles, justamente um deles representando o velho Saturno, né? Representando, digamos, o karma, o velho, a mesmice, e o Urano querendo revolucionar, querendo modificar, querendo ir para o futuro. E no ano que vem nós vamos ter a grande conjunção que, na minha opinião, coroa tudo isso, aí do ponto de vista muito positivo, que é um encontro de Júpiter com Netuno. Mas a gente vai falar disso mais oportunamente, né? E no meio de tudo isso temos agora esse final de ano, principalmente esse ciclo de Escorpião, que tende a ser bastante contundente e com isso trazer transformações necessárias. Então é com essa intenção de varrer da nossa frente tudo que for relativo à injustiça, carência, dificuldade, mesmice, né? E esse eterno empurrar com a barriga, que essa alunação vem a calhar. Então é hora do jogo virar, tá? E é isso que nós vamos ver nessa alunação, que está absolutamente revolucionária. Então, nós temos de um lado o Sol e a Lua juntos, claro, e no oposto nós vamos ter o planeta Urano. E, gente, é em grau absolutamente exato que essa oposição está acontecendo. E o Urano, ele justamente opera em grau exato.
Há planetas que são um pouco mais lentos ou que às vezes operam até antes do momento, como é o caso do Marte, né? Ele às vezes antes de chegar no aspecto ele já está fazendo a coisa funcionar. O Urano ele é preciso, ele é exato, então provavelmente na hora da lunação ou no dia da lunação a gente vai assistir a algumas transformações, né? Urano é o regente justamente do signo de Aquário, né? E eles estarão exatinhos também com o meio do céu, mas tudo em grau exato, é 12,40, 12,41, 12,47. É impressionante a exatidão dessa lunação, né? Isso quer dizer que tudo já acontece logo no início, né? E que a gente já vê as mudanças e transformações anunciadas desde o começo, né? Vamos lembrar que Urano é o planeta da intuição, né? Então ele sempre se antecipa às coisas, ele capta o clima, ele capta as ideias, ele capta as tendências que vão acontecer e faz com que elas se acelerem, né? Então é o princípio do insight, é o princípio justamente da antecipação de tendências, né? Que é algo muito utilizado em vários segmentos, né? Mas que no momento podem significar grandes mudanças pelas quais a gente vai passar, né? Justamente neste momento. Então, essa lunação, portanto, né, que pega tudo aí em grau exato, isso na verdade o que a gente vai ver são mudanças que são bruscas, que são rupturas, que são movimentos assim de parada e de virada e de coisas que podem ser bem abruptas, cortes, rompimentos, confrontos, mas sempre com consequências um pouco drásticas, quebras, quedas de braço, enfim, coisas que tendem a estilhaçar, né? A serem coisas um pouco mais assim acidentais, incidentais, repentinas, imprevistas, inesperadas, bruscas, né? Essa é que é a tendência de logo no começo desse ciclo as coisas acontecerem de maneira mais contundente. Então a gente vai ver, né, quebras de contrato, quebras de combinação em vários âmbitos, né? Quer dizer, em vários assuntos, em vários âmbitos, em âmbitos, enfim, coletivos, políticos, econômicos, pessoais, mundo afora. A gente vai conseguir perceber isso acontecendo assim com muita frequência. Agora, é preciso que a gente saiba que não cabe aqui nenhuma atitude paliativa, nenhuma gambiarra, nenhuma embromação, porque justamente estamos num momento em que as coisas precisam virar do avesso, para que justamente a gente mude esse estado de coisas. Então, gente, não cabe botar pano quente em nada, ao contrário, as atitudes têm que ser contundentes, têm que ser fortes, têm que ser radicais, têm que ser drásticas, para que a gente justamente consiga alterar o estado das coisas. E mudanças de caráter mais social, político, econômico também, mas, sobretudo, para as pessoas que são nativas do segundo decanato dos signos de Escorpião e Touro, Leão e Aquário, estarão com as suas vidas mais mexidas ou com a possibilidade de fazer grandes alterações e grandes mudanças nas suas vidas pessoais. Então, repito, a turma do segundo decanato dos signos de Escorpião e Touro, Leão e Aquário. A tensão que eles estão fazendo com o meio do céu, gente, é interessante, porque se vocês olharem lá em cima, vocês vão ver que justamente estamos com o signo de Aquário lá em cima. De um lado nós temos o Saturno, do outro nós temos o Júpiter. Foi engraçado que quando eu olhei isso, eu pensei, puxa vida, justiça será feita, porque o Saturno é o planeta, rege a justiça cósmica, a justiça celeste, é o grande juiz corregedor que a gente tem, né, no sistema solar, enfim, no nosso céu, porque justamente ele é o planeta do karma. Então ele faz com que as coisas se ajustem no ponto necessário, né? E do outro lado está o Júpiter, que é o nosso juiz aqui na Terra, né? Então a justiça da Terra, a justiça dos homens, né? Então ainda digamos, nos 3/4, né, desse ciclo, pensando justamente que se é esse círculo, a gente tem 4 quadrantes, temos portanto 4 semanas, vai ser no momento da terceira semana que a gente vai ver essa justiça sendo aplicada, né? E
afirma Júpiter, né? Faremos boas colheitas com certeza na terceira semana, mesmo porque a terceira é justamente a semana da lua minguante. Então a gente mais ou menos tem o seguinte panorama: grandes mudanças logo no começo, depois uma segunda etapa de mudanças na lua cheia, que é justamente essa oposição entre, né, os luminares e Urano, e as colheitas que ficarão muito mais para a terceira semana, que é a fase minguante. Então, mais ou menos o nosso ciclo tende a ser assim. E temos ainda algumas outras novidades. Então, confirmando essa tendência, porque é sempre interessante que a gente veja, né, as tendências em mais de um lugar, a gente tem o Marte, que é o executivo justamente de plantão que a gente tem no céu. Ele é o regente do signo de Escorpião e ele está em Escorpião. Ele mudou-se para Escorpião recentemente, né, nos últimos dias, e está justamente então muito mais forte, muito mais contundente, muito mais intenso, né? E está quadrando, tensionando o Saturno. Essa dobradinha, quando está em tensão, é uma dobradinha bem assim guerreira mesmo, de guerra, de lutas, de disputas, de confrontos, de tensões entre gigantes, né? Entre turmas, entre partidos, entre chefes, entre, enfim, gente graúda, né? Então aqui confirma o quanto a gente vai ter essas tensões, né? Entre duas tendências, duas turmas, dois times, dois lados, né? Acontecendo com bastante frequência. Então aqui a gente tem uma tensão muito mais para os nativos do primeiro decanato, mas dos mesmos signos, Escorpião e Touro, Leão e Aquário. Então vocês vejam, tanto a turma do primeiro quanto a turma do segundo decanato destes signos estarão sendo bastante mexidas neste momento. Essa dobradinha também de Marte com Saturno avisa que teremos uma agressividade bastante forte no ar, uma tensão bastante forte, então não é hora de provocar ninguém à toa, não é hora de, enfim, se não for para virar o jogo, se não for para realmente fazer transformações importantes, não é hora de cutucar ninguém à toa, ok? E vamos então às boas notícias. Nós também vamos ter boas e promissoras notícias nessa alunação. Se bem que eu acho que mudanças e transformações são sempre boas notícias, né? Então, para começar, nós vamos ter Mercúrio e Vênus que estarão aliados, né? Indicando muito bons prognósticos para todas as questões que precisem de negociação, de vendas, de comunicação, de divulgação, de articulação, né? Sabendo que o Mercúrio fica com o lado mais, né, da comercialização, das vendas e tal, e a Vênus fica mais com o lado dos acordos e com o lado de promover melhor performance financeira, né? Então a gente pode esperar que as coisas, primeiro, que os negócios devam andar melhor, e quando eu digo negócios, né, é tudo que decorre deles, né? Então atividades comerciais, atividades empresariais, né, e tudo que como consequência acaba ocorrendo melhora de empregos, melhora de performance financeira, ativação, enfim, do mercado como um todo, né? E tudo isso só pode nos trazer resultados positivos, com certeza. Vamos lembrar, né, que qualquer coisa que esteja no início do ciclo se propaga pelo ciclo todo. O Mercúrio e o Júpiter, que continuam aquela aliança que já vinha desde a semana passada, uma aliança super promissora, Mercúrio no signo de Libra, Júpiter no signo de Aquário, né? Então, todos os assuntos relacionados a qualquer coisa que dependa de propagação, divulgação, expansão, melhoria, desenvolvimento, oportunidade, oportunização, em mercados variados, né? Os mercados de Mercúrio quase todos, né? Então tudo que seja atividade econômica, atividade comercial, empresarial e etc. E Júpiter, que colabora muito com atividades que sejam relacionadas a relações internacionais, importação, exportação, viagens, negociações que sejam de cunho mais coletivo mesmo, né? No sentido internacional, acordos internacionais e etc. Então, tudo isso super favorecido
e, digamos, por mais esse ciclo todo também, se bem que as primeiras 2 semanas tendem a ser um pouco mais fortes. Então, né, gente, quando esses 3 planetas muito benéficos, né, Mercúrio, Vênus e Júpiter se juntam, a gente só pode imaginar que vamos ter uma fase de prosperidade, uma fase de abundância, uma fase de desenvolvimento, de crescimento, de expansão, de esperança, né, e de alegria. Uma vez que o signo da esperança é justamente o signo de Aquário, né? E os planetas da alegria são justamente Mercúrio e Júpiter, né? Que juntos elevam o astral e fazem com que as coisas, enfim, fiquem bastante positivas. E é um momento de auspícios excelentes para as próximas semanas. Por outro lado, né, como nada é perfeito, o Mercúrio vai estar em tensão com Plutão. Plutão é o planeta, vocês sabem, o todo-poderoso, né? Eu brinco que ele é o planeta das transformações que são inevitáveis, ele justamente é o regente de Escorpião, né? Então, é justamente aquele momento em que as coisas começam a ficar muito intensas e muito estagnadas, né? É que está na hora de fazer essas viradas. Com Mercúrio tensionando Plutão, o que a gente pode esperar é que possa haver algum tipo de engano, omissão, manipulação, enganação, né? Porque o Mercúrio é o cara da lábia também, né? Então, intenção com Plutão, que em muitos momentos não é dos mais, digamos assim, confiáveis, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Em sermos manipulados, em sermos enganados, né? Por atitudes que possam ser tanto de manipulação quanto de mentiras, omissões. Precisamos tomar bastante cuidado. Aqui no caso é muito mais para os nativos do 3º decanato, dos signos de Libra e Capricórnio, que é onde estão justamente os 2 planetas, e os seus opostos, Áries e Câncer. Outra boa notícia que nós temos é que Netuno, que é aquele planeta que representa o feminino e, portanto, a generosidade, a bondade, a providência divina, né? A proteção espiritual do momento, é um planeta, enfim, de uma sensibilidade, de uma delicadeza incrível. Ele vai estar nessa alunação aliado aos luminares. No comecinho, com uma aliança um pouco aberta, mas depois essa aliança vai se estreitando, o que significa que a gente pode esperar que as benesses do céu, que as benesses da providência divina nos alcancem nas próximas semanas. E isso é uma excelente notícia. Outra coisa que a gente pode esperar também é um incremento nas atividades culturais, nas atividades artísticas, nas atividades humanas, né? Uma vez que Netuno rege tudo isso, porque rege também a criatividade, a sensibilidade, o bom gosto, né? Então, tudo isso vai também passar a nos encantar um pouco mais nas próximas semanas. E é incrível, né, a quantidade de projetos que se inauguraram nessas últimas semanas e que vão continuar sendo inaugurados nas próximas. Então vamos aproveitar porque estamos bastante carentes de atividades culturais, estamos bastante carentes, né, de vivenciar um pouco mais de arte, de beleza, né, nas nossas vidas. E vamos falar um pouquinho do que vai ser essa alunação para o Brasil, tá? A alunação está acontecendo no meio do céu do Brasil, né? O meio do céu costuma estar mais relacionado ao poder executivo, mas a gente vai ter planetas nas 3 casas, tanto na 9 quanto na 10 e na 11, que são os 3 poderes. Na 9 o poder judiciário, na 10 o executivo e na 11 o legislativo. Tudo isso vai estar bastante mexido. Mas a gente pode aguardar primeiro que algumas transformações inevitáveis ocorram, valendo inclusive algumas rupturas, tensões, confrontos, etc., que são absolutamente necessários. Além disso, nós estamos com o Júpiter, né, para baixo do ascendente do Brasil, em excelente aspecto com o Mercúrio, como já falamos, e também com a Vênus, né? Então, tudo isso também vai fazer com que as atividades todas que dependam de negócios, comércio e etc., se ativem, deslanchem e tragam benefícios positivos para todos nós.
Então, gente, chegou a hora daquele acerto de contas, né? Para nós também. Porque enquanto a gente tiver essa sensação de que está tudo bem, porque a gente está empurrando com a barriga, porque vamos levando, porque vamos indo, nada vai mudar, né? Então é preciso que em algum momento a batuta, né, dos nossos juízes do céu e da terra acabe funcionando para que as coisas se alterem, para que as coisas mudem, né? Então chegou a nossa hora, chegou a nossa vez. Vamos virar o jogo, vamos virar a mesa e vamos transformar tudo isso, ok? Então, eu desejo a todos um excelente ciclo, né? Que vocês façam boas mudanças em suas vidas pessoais também. E eu convido vocês para entrarem no site, examinarem seus signos solares e ascendentes para terem melhores orientações pessoais, né? E que também acompanhem ao longo da semana as mudanças que vão acontecendo no dia a dia e que às vezes nos trazem oportunidades muito interessantes para a gente não perder, ok? Então, um abraço a todos, tudo de bom, uma boa alunação e até breve. Tchau! E tem mais, a verdade vem com o tempo, não apressa o sentimento, deixa o coração